Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre transformação de unidades, né? Por que transformar e como transformar, né? Embora seja um assunto relativamente simples, o pessoal tem bastante dificuldade com esse tema. Por isso que eu decidi fazer mais um vídeo sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar ao final o seu comentário, né, sobre o que você achou da aula ou sugestão de tema para a gente abordar aqui, né? E se os nossos vídeos são relevantes para você, né, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, vídeos, até cursos completos, dependendo da modalidade que você escolheu. Bom, sem mais delongas, vamos então aqui ao tema, né, nosso vídeo de hoje, né? A transformação de unidades, né? A primeira pergunta que não quer calar: por que transformar unidades? Ou por que a gente tem que transformar unidades, né? O primeiro motivo, né, de você ter que transformar unidades é que você tem que somar, você tem que ter, né, a equidade dimensional. O que significa equidade dimensional? Você tem que somar banana com banana. Não adianta você querer somar banana com laranja, que não dá certo. Quantas bananas? Eu tenho 5 bananas mais 3 laranjas. Quantas bananas eu tenho? 5 bananas mais 3 laranjas. Não dá para você somar as duas coisas, né? Então, esse é o primeiro motivo. Mas por que tem tantas unidades assim, né? Aí a gente tem que voltar lá nos primórdios da sociedade humana, né? Lá no passado, se você pegar, por exemplo, a Bíblia, né, que tem textos antigos, você vai ver falando de medidas, os secôvados, e por aí vai, não lembro agora todos, né, outros exemplos, que mostram unidades, né, que são medidas que o pessoal foi identificando na época. Aí você tem o sistema inglês, aí você tem, por exemplo, outras unidades como jardas, as milhas, você tem os alqueires e por aí vai. Tem uma série de unidades que vão surgindo dependendo da necessidade ou da sociedade inserida. Mas à medida, né, que a sociedade começou a ficar mais evoluída, o pessoal falou: nós temos que combinar uma coisa, todo mundo medir igual. Daí que surgiu o Sistema Internacional de Medidas. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, 20 anos atrás, na época a gente tinha que estudar o sistema internacional, o sistema técnico e o sistema inglês. Eram os três que eram mais utilizados na época. Hoje, né, está sendo mais o sistema inglês e o sistema técnico, o sistema internacional. Aliás, o sistema técnico ele já está caindo em desuso, mas a gente vê algumas coisas ainda, mas de uma certa forma ele já caiu em desuso. Então quando eu tenho, né, uma unidade no sistema inglês, não adianta eu querer somar por metro, 25 polegadas é uma coisa, metro é outra, né? Então você tem que transformar ou tudo para polegada ou tudo para metro, né? Então esse é o principal motivo, né, para transformar unidades, né? O segundo motivo é como transformar. Como que eu faço isso, né? Existe, pelo menos que eu conheço, dois métodos para você selecionar. O método mais simples é o método da regra de 3. Para isso você precisa saber a equivalência entre uma unidade e outra, né? Então quando você tem algumas unidades mais complexas, por exemplo, né, slug por metro, né, então por quilo, não lembro agora, uma unidade é slug por alguma coisa, por segundo, sei lá, uma coisa assim. Aí nesse caso, você identificar o slug, etc., fica bem chatinho. Então o ideal é você identificar dentro da unidade que você precisa transformar no sistema internacional e já usar a regra de 3, né? Mas quando você tem, né, algumas equivalências, ou, né, quando, né, acontece do professor exigir na prova, tem um segundo método que eu utilizo, que é o método algébrico, que nada mais é do que o método da regra de 3, né, só que já embutido como se fosse uma expressão numérica, uma expressão algébrica que a gente vai manipular. Então, esses seriam os dois métodos que a gente utiliza aí para fazer a transformação. A ideia, quando você está lidando com um determinado assunto, é você identificar qual a equivalência através, né, desse método algébrico, e aí você aplica o método, a regra de 3 quando aparecer aquela unidade de novo. Você não precisa fazer toda hora o mesmo procedimento, né? Você acha qual que é, né? Quantos pés cúbicos por minuto equivale a tantos litros por hora, por exemplo, né? Você já achou a equivalência? Beleza, aí todas as unidades você usa nessa equivalência que você identificou, né? Então, o primeiro exemplo, eu vou usar a regra de 3, 50 polegadas, eu quero transformar 50 metros em polegadas. O segundo exemplo, eu quero transformar 10 metros por segundo para quilômetros por hora,
E o terceiro exemplo, eu quero transformar 10 pés cúbicos para metro cúbico. Né? Então seria esse o que a gente vai resolver aqui. Né? Então, a primeira questão, o que eu tenho que identificar? Né? Se eu quero transformar 50 metros para polegada, eu tenho então, eu quero 50 metros e eu quero transformar isso para polegadas, x. Bom, mas qual que é a equivalência? Bom, o que a gente tem? Né? A gente tem que, vou até marcar aqui, né? Uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Por que eu não estou falando metro direto? Porque é a maneira como eu guardo. Né? Isso que cada um, se você guardar a relação para metro direto, não tem problema nenhum. Mas quanto que vale milímetro? Milímetro é o metro dividido por 1000. Né? Então, se eu dividir ali por 1000, fica uma polegada, vai ser igual a 0,0254 metro. Então, é essa a equivalência que eu vou usar. Se aqui, né, o x aqui é uma polegada, então uma polegada aqui equivale a 0,0254 metro. Em termos, então, de resolução, a gente multiplica cruzado, então vai ficar aqui 50 metros vezes uma polegada igual a 0,0254 metros x. Vou colocar aqui entre parênteses a unidade. Bom, colocando tudo, né, isolando o x, o que vai ficar? Vai ficar x igual a 50 metros vezes uma polegada. Vocês vão entender por que eu estou carregando a unidade aqui. E por fim aqui vai ficar 0,0254 metro aqui. Bom, como uma expressão matemática, metro dividido por metro, ele isola. Então, automaticamente, pela regra pela regra de 3, eu já obtenho a unidade que eu quero, nesse caso aqui, polegadas. Então, essa é a vantagem de você apresentar também a unidade aqui. Né? Bom, agora basta fazer a conta, né? A polegada já está aqui, 50 dividido por 0,0254, fazendo a conta aqui, eu tenho que x vai ser igual a 1968,5 aproximadamente, né, polegadas. Então essa seria a equivalência, né, de 50, então 50 metros equivale a 1968,5 polegadas. O número na calculadora, né, só vai dar 1968,503993701. Então eu fiz aqui, né, eu peguei esse valor aqui, né, por isso que eu coloquei um aproximadamente. Então a regra pela regra de 3 vai ficar diretão desse jeito aqui, né, sem maiores complicações. Bom, o segundo exemplo, então, é 10 metros por segundo para quilômetros por hora. Então eu vou já usar agora o método algébrico. Então vou voltar aqui de novo, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. E eu quero transformar para, vou marcar aqui de ladinho, quilômetros por hora. Bom, por que eu estou falando que é o método algébrico? Porque eu vou pegar aqui qual é a equivalência de metro para quilômetro. Né? Então eu tenho que, vou escrever de ladinho aqui, então eu tenho que 1 quilômetro, ele equivale a 1000 metros. Então, 1 metro, isolando aqui o metro, né? 1 metro, ele é igual a 1 quilômetro dividido por 1000. Então, no lugar de metro, eu vou colocar o valor que ele vale, 1 quilômetro dividido por 1000. É simples assim. E depois, eu tenho o segundo transformando para a hora. O que nós temos? Que uma hora tem... fazendo direto aqui. Eu não tenho uma relação de minuto e segundo, de hora e segundo direto, mas eu tenho que uma hora equivale a 60 minutos
e que 1 minuto equivale a 60 segundos. 60 segundos. Então, jogando 60 segundos dentro de minuto, fica 60 dividido por vezes 60, né? Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Mas eu não quero o quanto que vale 1 hora, eu quero justamente quanto que o segundo vale em relação à hora. Então, daqui, vou escrever aqui embaixo, eu tenho que 1 segundo, ele equivale... Vou apertar o botãozinho errado aqui. 1 segundo, ele equivale a 1 hora dividido por 3.600. Então, nesse caso, eu vou jogar aqui como se fosse uma expressão algébrica. Então, o 10 continua, 10 que multiplica. Quanto que vale o metro? Bom, o metro vale isso aqui, ó. Então, 1 quilômetro dividido por 1.000. E o segundo? Bom, o segundo é 1 hora dividido por 3.600. Bom, aqui eu tenho uma fração, né? Mantém a primeira e inverta a segunda. Então, continua 10, que multiplica a primeira fração, 1 quilômetro dividido por 1.000, que multiplica o inverso dessa, 3.600 dividido por 1 hora. Bom, aqui o que acontece, né? Como eu tenho essa expressão aqui, do zero, posso, né, dividir aqui, aqui em cima por 10, embaixo por 10, esse, né, um zero aqui corta. Dividindo por 100 aqui, dividindo por 100, aqui sobra. Então, por final das contas, eu tenho que 10 metros por segundo equivale, 36, aqui virou 1, né? 1 vezes 1 dá 1, vezes 36. 36, o que sobrou? Quilômetros por hora. Ou seja, na verdade, eu fiz aqui a regra de 3 aqui, embutida aqui dentro, né? Só não escrevi na forma aqui, nesse caso aqui, eu só não escrevi na forma de regra de 3 aqui. E depois que eu obtive a equivalência final, eu joguei em cada uma das unidades. É assim que a gente faz, né? Então, 10 metros por segundo é equivalente a 36 quilômetros por hora. O nosso último exercício, e eu fiz questão de fazer um que tivesse potência aqui, né? Só para chamar a atenção também nesse sentido. Então, eu quero transformar 10 pés cúbicos, eu quero transformar isso para metro cúbico. Bom, aqui a gente tem que fazer a mesma relação, e aqui é um pouquinho mais chatinho, porque tem uma relação entre pé e polegada. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou falando de, mais uma vez, é o que eu sei, né? Se você já tiver a relação de quanto que um pé vale em relação ao metro, também não tem problema nenhum. O que a gente sabe? Que um pé equivale a 12 polegadas. Só que 1 polegada vale, a gente falou agora há pouco, 25,4 milímetros. Ou 1 polegada, 25,4, agora eu vou fazer no caso em potência de 10, que eu particularmente prefiro mais, 10 elevado a menos 3 metros. Então, isso aqui fica 12, que multiplica 25,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Bom, então, daqui eu tiro que um pé equivale a 12, 25,4 vezes 1.000 divide, então eu tenho que um pé equivale a 0,3048 metros. Então tudo isso aqui que eu fiz acaba sendo, né, pelo método algébrico, né, também. Se você já tiver isso aqui, você já aplica direto, né? No caso, qual seria, você pode aplicar direto a regra de 3 também, né? No final das contas, os dois estão interligados, a regra de 3 com, né, o método algébrico, eles estão interligados. Mas não é um pé que eu quero descobrir, eu quero saber quanto que vale 10 pés cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Agora sim, é o método algébrico para valer. 10 não é o pé ao cubo, o pé que está elevado ao cubo. Então o que eu vou fazer? Quanto vale um pé? Um pé vale esse valor aqui, 0,3048 metros. E isso aqui tem que ficar o cubo.
Por quê? Porque o pé é o cubo. E um pé vale isso aqui. Então eu tenho que levar todo o... Né, se um pé vale 0,3048 metros, eu tenho que elevar ao cubo essa expressão. Então vai ficar 10 que multiplica. Quando eu pegar agora, elevar 0,3048 ao cubo, eu vou chegar num valor de 0,2831,8. E esse número continua, né? É um número bem grandão, mas continua. Vou pegar só esses aqui. Que vai ser igual, agora sim, multiplico por 10. Então eu tenho 0,280, 2.830, eu vou arredondar aqui, 31,7, então aqui é aproximadamente esse valor. Então o que eu tenho? Que 10 pés cúbicos equivale a 0,202831,7 metros cúbicos. Ou seja, por que eu fiz isso? Para mostrar que se você faz pelo método algébrico, você vai obedecer o algebrismo que tem aqui. Nesse caso aqui é pé ao cubo, você faz, se fosse, por exemplo, né, vou escrever aqui, se você tivesse lá x mais 1 elevado ao quadrado, vou colocar o quadrado só para ficar mais fácil, que é um produto notável que fica x ao quadrado mais 2x mais 1. Então você tem aqui o desenvolvimento disso aqui. Então, ou seja, se você faz, eleva ao quadrado isso, que nada mais é do que x mais 1 que multiplica x mais 1, e aplica aqui o algebrismo, a álgebra, você vai chegar aqui no resultado, que vai ser o mesmo aqui que eu obtive aqui. Então, o que acontece? Se você entende de álgebra, se você entende qual é a equivalência de cada uma das propriedades, basta você seguir como se você estivesse fazendo uma expressão algébrica numérica normal, convencional. A única diferença é que você tem unidades envolvidas aqui. Então, ou seja, nesse caso aqui que eu até esqueci de colocar, quanto que é metro ao cúbico? Não, metro ao cúbico é metro ao cúbico. Aqui, metro ao cúbico. Continua, Então, dessa forma, você vai elevar tanto o valor da equivalência quanto a própria unidade em si. Fazendo assim, você não vai errar o procedimento. Então, como eu disse, é um procedimento simples, aqui ainda não é nada de complicado, principalmente se você estiver fazendo engenharia, se você achar isso aqui difícil, você tá bem lascado, para falar a verdade, porque as contas que envolvem engenharia são bem mais complexas do que isso aqui. Isso aqui é só a transformação da unidade, é só para você começar a resolver o problema de mecânica dos fluidos, por exemplo. Depois tem que aplicar mais os conceitos de mecânica dos fluidos que envolve um determinado problema que você esteja resolvendo. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.